2005, no mês de maio para junho, eu conheci uma pessoa que aparentemente era, nossa, muito perfeita, né? Aparentemente de família, não via muitos defeitos, não era de poucas amizades. E fui conhecendo a pessoa, rapidinho comecei a gostar. Com 8 meses já estava morando junto com essa pessoa. Essa pessoa foi meu primeiro homem, tive minha primeira relação com essa pessoa. E 8 meses fui morar junto com ele, na casa dos pais dele. No namoro, ele já começou a colocar defeitos nas minhas amizades. Começou a colocar defeitos nas minhas amizades, mas eu pensava que, não, tudo bem, eu acho que ele tá querendo meu bem e tudo, mas só que hoje eu consigo ver, a forma que ele falava não era, já ele começava a colocar coisas na minha cabeça, coisa que não existia. Falava, essa amizade não é legal pra você não pode estar saindo com essa pessoa. E eu acreditava isso, né? Comecei a colocar na minha cabeça e comecei a se afastar das pessoas, a me afastar, me afastar, me afastar. Só que até então eu não percebia não, né? E eu comecei a focar nele, a focar. Comecei a viver para ele. E quanto mais eu focava nele, mais eu parava de fazer o que eu gostava de fazer antes. Gostava de ir para casa das minhas irmãs, eu já estava diminuindo. E quando eu estava morando com ele já, acontecia de minha mãe vir para cá, que minha mãe mora no interior, e quando chegava aqui em Natal, ele já colocava obstáculos para que eu não fosse para lá. Até que uma vez eu não fui pela manhã e minha mãe ligou e ele ficou muito chateado, que naquele tempo eu não tinha aparelho. Uma pessoa da família dele, no caso a mãe, atendeu e ele não permitiu que eu fosse falar com minha mãe. Nesse dia eu chorei muito, minha mãe ficou triste, eu fiquei chateada, minha mãe ficou chateada comigo também. Como que eu podia fazer aquilo, que apesar de e minha família ser muito humilde, mas graças a Deus a gente era assim, uma acolhia a outra, entendeu? Apesar da gente ser muito humilde. E apesar de tudo a gente vivia junto. Era assim que a gente convivia, eu e minha família. E quando eu comecei o relacionamento com ele, ele começou a tirar aos poucos de mim essas coisas que eu não percebia. Aí, mesmo assim, continuei estudando, coisa que ele nunca gostou, era de estudar, não focava em estudo. Mas, aparentemente, depois dizia que queria estudar, só que eu continuei estudando. Foi então que ele arranjou o primeiro emprego, foi trabalhar em uma empresa e logo saiu dessa e foi para outra, né? E eu estava estudando. Só que quando se passou 1 ano e meio, mais ou menos, cheguei aos 2 anos, eu engravidei da minha primeira filha, morando na casa dos pais deles. Mesmo assim, sempre eu trabalhei, mesmo trabalho humilde, trabalhando na casa de família. Quando não era trabalhando, limpando a casa da família, era cuidando de criança, que eu sempre gostei de criança. E quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, nossa, ele ficou... Não teve reação nenhuma, ele não teve reação nenhuma. Pensei que ele fosse ficar feliz. A priori eu fiquei muito apreensiva, assim, né? Porque eu pensei, meu Deus, uma criança agora, o que vai ser de mim? Eu ainda era muito nova, tinha 17 anos. Tinha 18 já, tinha 18 anos e pouco. Que quando eu tive minha menina, tinha 20 anos, tinha feito 20 anos. Eu fiz 20 anos no mês de abril e ela nasceu em novembro. Aí o que acontece? Tinha meus 19 anos, né? No caso, que eu comecei a me relacionar com ele, eu tinha terminado de fazer 17 anos. E ele tinha 15. Tinha feito 15 anos. Aí eu disse, não, eu não posso deixar de trabalhar. Trabalhava, estava grávida mesmo assim. Só que ele não começou a me ajudar, não. O dinheiro que ele pegava, ele dizia que era para fazer o nosso cantinho, né? E só guardando.
Mas eu nem liguei para isso, não. Eu comecei a pegar com o pouco que eu tinha, que eu recebi, eu ia comprando os materiais da minha filha, de limpeza, de higiene, feliz da vida. Comecei a fazer um curso também de computação, que eu disse que eu vou fazer um curso porque vai me ajudar, né? Vai chegar um tempo que eu não vou conseguir mais trabalhar casa de família, mas eu tendo o curso de informática já me ajuda. Só que o que acontece? A mensalidade era R$ 50, que naquele tempo já era muito dinheiro. Eu tive que parar esse curso, por falta de condições. Parei. Aí eu parei o curso, parei de estudar já durante esse tempo, que ele já falava, não vá não, vai ficar muito cansativo. Pronto, parei de estudar. Só que quando eu ia estudar à noite, antes de eu parar, já tinha episódios. Durante esse período, eu lembro que tinha episódios. Eu ainda não estava na gravidez, mas quando era noite, quando eu ia para o colégio, caso não tinha aula para ele, quando eu ia saindo, que eu me vestia, uma vez ele disse, você vai para aula? Eu disse, sim, vou para aula, hoje tem aula. Não, mas minha tia não vai não, que eu sempre ia com a tia dele. Eu disse, não, mas não tem problema, eu vou só. Se tu não quiser me deixar, eu vou só, não tem problema. Ele disse, não, você não vai para aula não, quero que você vá não. Aí eu disse, poxa, eu tenho que ir para aula. Ele puxou meu brinco assim com tudo, tá entendendo? Essas coisas. Quantas e quantas vezes à noite ele me colocava para dormir no tapete do lado. Eu dormia no tapete porque tinha o tapete, mas se não era no chão mesmo. Ele me colocava da cama para fora. Dormi muitas e muitas vezes no chão do quarto, entendeu? Aí, e ele lá, deitado na cama como se como nada tivesse acontecido. E eu calada, algumas vezes não, foi umas 2 vezes só. Arrumei minhas coisas para ir embora da casa da mãe dele. Só que ele fazia todo aquele algazarra muitas e muitas vezes. A vida toda era mandar eu embora. Mandar eu embora. Qualquer coisinha ele me humilhava. Vai embora, pode ir embora. Se quiser, pode ir embora. Tá vendo? Aí eu disse, não mande não que eu vou. Aí quando eu pegava, arrumava minhas coisas, ele fazia o drama. Se ajoelhava, não vá não, que eu lhe amo. Começava a fazer a manipulação. Que hoje eu entendo que é manipulação que ele fazia, né? Eu sei que foi se passando os anos. Minha filha nasceu, eu não tive assistência nenhuma, nem dele, nem da família dele. Dou graças a Deus, primeiramente a Deus, por ter me ajudado. Eu consegui comprar com um pouco que eu tinha algumas coisinhas para minha filha, o restante eu recebi de doação. Graças a Deus, porque minha irmã trabalhava em uma casa onde tinha um bebê que Deus providenciou. E eu ganhei todo um enxoval. E a caminha e a cômoda dela foi minha outra irmã que deu. Então a gente estava fazendo um quartinho durante esse tempo lá no terreno. Foi nossa primeira casa para a gente ir morar. Eu tive ainda minha menina no mês de novembro. Ainda estava morando com meus sogros. Ele não foi para a maternidade me deixar quando eu comecei a sentir dor. Ele não foi, porque ele alegou que ia trabalhar no outro dia. Também passei 5 dias dentro do hospital. Ele não foi me visitar durante esse tempo. Tá vendo? Só foi no último dia que era para registrar. Tá entendendo? Porque não tinha como faltar. Só foi lá, chegou lá muito frio. Pronto. E no dia que eu tive alta também não apareceu lá. Mas eu achava tudo isso normal, tá entendendo? Como eu sempre fui empate, eu acreditava. Eu disse, não, isso tudo é normal. Nem passava pela minha cabeça isso. E os abusos eram assim, era constante, né? Pronto, aí durante esse período que eu tive minha filha, aí foi que eu me afastei de todo mundo mesmo, todo mundo. Aí quando estava com 8 meses, a gente conseguiu, 7 para 8 meses, minha filha, a gente terminou o quartinho lá, mudei para nossa casa, que eu já não aguentava mais estar na casa dos outros, né? Como é que se diz? Aí fomos para casa. Quando eu cheguei lá, pronto, ele continuou trabalhando na empresa. E eu fiquei dentro de casa com só eu e a criança. Nossa, foi um período terrível, meu Deus. Que eu ficava sozinha em casa, cuidava da minha filha, só chegava à noite. Eu acho que eu tive depressão ali, porque eu pensei muitas vezes em tirar a minha vida. Mas Deus sempre foi a minha fonte, sabe? Foi a minha força que não permitiu que eu tirasse isso. Que eu passei por muitos aperreios ali. E ele não fazia nada, só dizia que era coisa da minha cabeça, que eu estava ficando louco, pronto, eram essas coisas. Mas com as poucas forças que eu tinha, eu buscava a Deus. Tanto que eu me apeguei mais a Deus, esses pensamentos saíram da minha cabeça e eu comecei a buscar a Deus com mais intensidade. Tanto que eu chamava ele para ir para a igreja, ele
dizia que ia, tava tudo pronto para ir. Nossa, eu ficava feliz quando estava na hora de ir. Eu falava, pronto, vai tomar banho. Eu arrumava minha criança, minha filhinha, e me arrumava e ele ficava lá. Vou já, vou já. Quando chegava na hora, ele dizia, não vou mais não. Eu não vou mais não, desse jeito. Nossa, quantas e quantas vezes eu não ia para a igreja. Pegar 2 ônibus e não ia chorando com minha filha, mas não desistia da minha fé não. E assim foi se passando os anos. Aí tempo era assim. Tempos ele fazia perversidade, né? Aí tempos ficava bonzinho. Era assim, ao mesmo tempo que ele fazia coisa ruim comigo, me judiava. Não fisicamente, tá entendendo? Mas psicologicamente. Ele falava que eu tava feia, que eu precisava me cuidar. Tá entendendo? Que se eu ficasse gorda, ele não ia me querer. Falava desse tipo de coisa. Que não tinha quem me quisesse. Esse tipo de coisa. Que eu não tinha futuro pra nada. Sempre foi assim. Ele falava tudo isso, depois voltava. Depois dizia que eu era o amor da vida dele, tá vendo? Que eu era tudo pra ele. Sempre foi assim, sempre foi assim. E foi se passando o tempo e eu cada vez mais cega, cada vez mais cega. E esses abusos foram intensificando, intensificando. Ele, até que em 2014 para 2015 ele sofreu um acidente de trabalho. Estava de férias, estava ajeitando uma coisa lá em casa, sofreu um acidente. Fui para o hospital, passei 5 dias com ele lá dentro. Onde a irmã nem o pai quis ficar com ele, eu estava lá do lado dele. Tinha minha filhinha pequena, deixei na casa da minha irmã e fui ficar com ele nesse momento, né? Aí, como é que se diz? Voltamos para casa quando foi em 2015, no mês de julho, eu engravidei do meu filho. Não, 2015 eu já tive Samuel. Foi no mesmo ano, quando a gente chegou em casa, foi em 2014, eu engravidei de Samuel, tive ele no mês de julho. Acho que eu tive, não lembro o mês exato que eu engravidei de Samuel. Tive Samuel em 2015. E o que é que acontece? Aí, nossa, quando eu tive os 2 filhos, aí as coisas foram piorando, piorando. Sem contar que ele nunca teve apreço nenhum pela menina. Nunca, nunca, nunca. Porque quando eu engravidei, eu perguntei, tu tá feliz? Aí ele disse, tô. Aí eu disse, nossa, por que você não expressa felicidade? Não, porque eu pensava que era um menino. Se fosse um menino, eu tinha ficado mais feliz. Eu disse, nossa, o que importa é que tá com saúde, não? E foi assim, em 2015, o menino nasceu e foi só piorando a situação. Só piorando. Só que durante esse tempo todinho eu já tinha me afastado de tudo, só vivia pra ele. Era pra ele dentro de casa, não saía pra nada. A única saída que eu saía mesmo era pra resolver conta de casa. Nesse tempo ainda não tinha condições de fazer essas movimentações pelo celular, então era tudo, tinha que sair. Como ele trabalhava o dia todo, ele colocava isso na minha responsabilidade, como sempre foi assim, né? Tudo de casa eu fazia, tudo. Eu cuidava dos bichos, eu cuidava daquele terreno, eu cuidava de tudo, de tudo. Ele só trabalhava fora, tá entendendo? Pra mostrar que era uma boa pessoa dentro de casa. E aí foi intensificando os abusos, foi intensificando as humilhações. Nada estava bom, tudo que eu fazia não agradava. E como é que se diz? Os abusos foram crescendo, crescendo, as agressões também e as ameaças. Qualquer coisa ele falava que ia fazer, vou lhe matar. Começava os abusos e tudo dele era, você é um lixo, tá vendo? Ia se intensificando. Começava a ameaçar as pessoas que estavam do meu lado. Era terrível a situação. E intensificando. E eu sempre clamando a Deus, buscando restauração do casamento. Nossa, quantas vezes acordado lutando, buscando restauração do casamento. Em todos os canais que tinha, eu estava lá buscando, acreditando que eu era doida, que eu que estava fazendo as coisas erradas, que eu estava querendo destruir meu casamento, tá vendo? É sempre assim, sempre assim. Trabalhar que é bom, quando eu pedia, nunca era atendida. Não, que você não precisa trabalhar, você tem que ficar dentro de casa. Você tem que ficar dentro de casa, cuidando das coisas. Era assim, não podia fazer nada. Deixa eu fazer isso, não podia. Pedia as coisas para me cuidar, pedia dinheiro para me cuidar, nunca tinha.
Não, que você tá vendo que agora a gente não pode gastar, você tá vendo que agora não pode gastar. E assim era a minha vida. Eu, como sempre besta, que eu vou dizendo, tá certo, tá certo, tá certo. Tudo era, tá certo. E tudo que ele ia fazer lá em casa, eu tava junto. Tudo era eu. Lá, junto com ele. Eu e ele. O que acontece? Eu tô gravando esse vídeo no dia 14 do 1 de 2023. São 1h45 da manhã. Como é que se diz? Aí o que acontece? Foi intensificando nesse período todo, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, quando veio o Covid, foi que piorou a situação. Nossa, porque ele ficou muito tempo dentro de casa, a gente ficou junto. Nossa, meu Deus do céu, que terror. Era os terror. Era assim, passava um mês de terror. Aí passava 2 meses bem. Aí eu disse, ai meu Deus, agora vai dar tudo certo, meu casamento vai dar certo. Quando pensar que não, ele voltava com tudo de novo. Até que em 2020 para 2021, 2021 para ser mais exata, no mês de maio, foi de maio, meu Deus, foi de maio, foi 16 de maio, eu descobri a traição dele com a pessoa do trabalho dele. Desconfiei que ele não estava indo trabalhar no sábado, porque ele já mentia muito, eu já sentia que ele estava mentindo. Chegava do outro trabalho, outras horas em casa, eu perguntava, onde tu tá? Eles, transporte que faltou, isso e aquilo. Sempre tinha desculpa, sempre. Eu comecei a perceber que ele estava mentindo, sempre. E inventou de trabalhar no sábado, coisa que não existia. Ele ia ficar com a amante lá. Eu descobri, nossa, fiquei decepcionada. Quando eu descobri, eu ameacei de ir na empresa, até que eu fui uma vez. Aí foi o auge dele. Quando ele percebeu que eu poderia sujar a imagem dele, né? Que ele era passado como perfeitinho. E eu sempre fui assim, explosiva, que ele me dava como louco. Você é uma louca, você tá vendo coisa onde não tem, você fala demais, tá vendo? É sempre um blá blá blá, era o que ele falava de mim. Ninguém te suporta, o que ele falava era isso de mim. Só que não era ele que tirava, faltava, fazia de tudo para me faltar paciência, entendeu? Chegava tempo que eu não aguentava mais. Tanto que quando eu descobri a traição, eu falei, o que tá acontecendo? Fala pra mim. Ele mentiu logo, dizendo que tinha ido pra casa de colega, não sei o que, até que ele falou a verdade. Disse o nome da pessoa que estava vivendo e falou na minha cara. Olha, eu não quero que você faça nada contra ela, porque eu amo ela. Nossa, meu Deus. Eu amo ela. Ela tá gostando de mim também, a gente tá se conhecendo melhor. E eu fiz isso porque você não me dava atenção. Olha aí, que cara, meu Deus. Fiz isso porque você não me dava atenção. Aí eu falei pra ele, mas como que eu não te dava atenção? Toda vez que tu chegava em casa, cara, que eu te procurar, tu dizia que tava cansado, isso e aquilo. Quando eu queria conversar com você, você falava que não queria conversa. Tá vendo? Querendo jogar a culpa, querendo justificar a traição dele como que eu fosse a culpada pelo que ele fez, né? Sei que teve um dia na semana que eu não aguentei, fui na empresa. Pronto, quando eu fui na empresa que ele ficou sabendo, chegou em casa, minhas 2 cachorrinhas estavam, chegou chutando minha cachorra. As duas, né? Que eu tinha 2 cachorrinhas nesse tempo, chegou chutando com a bota. Eu tinha até esse áudio, mas de tanto ele quebrar o telefone, foi embora muitas provas. Aí foi nesse tempo que ele chegou dentro de casa, louco, ele se enfureceu. Né? Ele se enfureceu, colocou a raiva narcisista dele para fora, a perversidade dele, dizendo que ia me matar com machado. Eu vou lhe matar, sua desgraçada, com machado. Que eu disse a você que não fizesse nada contra a vida dela. Eu disse a você, você vai ver o que eu vou fazer com você. Aí obrigou a meu sobrinho a pegar um chip lá na casa da minha sobrinha, que eu tinha falado para ele que eu tinha levado as crianças para lá. Aí ele obrigou. Olha, diga a ele que vá buscar agora, porque se ele não for, eu vou ali e amasso o tanque da moto dele todinho. Falou desse jeito. Nossa, eu tava com tanto medo naquele tempo que eu não tinha forças mais para enfrentar ele, que eu nunca tive, na verdade, né? Só ficava calado na minha e chorava, só chorava. Aí pronto, era aí que ele via meus pontos fracos, né, e fazia isso. É tanto que nessa noite ele saiu de casa,
para colocar terror, né, na gente. Saiu de casa com as ameaças. Eu dormi fora de casa, lá na casa do meu sobrinho lá em cima. Meu irmão morava lá nesse tempo, que é tanto que depois ele colocou todo mundo para correr. E dormi com meus filhos tudo assustado. Que até então, até a traição, não falava nada para minha família, não. Minha família só perguntava assim: oxe, por que você se afastou da gente? O que é que tá acontecendo? É ele, é que não tá querendo que tu venha aqui? Fala pra gente. Aí eu falava: não, sempre fui, sempre assim, calado, tá entendendo? E não falava essas coisas. Quando foi da traição pra cá, eu não conseguia mais esconder. Que eu emagreci muito, tamanha foi a decepção. Não por amor, assim, mas pela decepção, sabe? Que eu nunca imaginei isso dele. Apesar de tudo, né? Eu sempre acreditei que ele não era capaz de fazer isso, não. Aí o que acontece? Foi passando o tempo e pronto, depois dessa traição, desandou tudo. Ficou cada vez pior lá em casa, porque qualquer coisa ele ameaçava. Ameaçava, aí ele colocou o meu irmão que morava lá de aluguel, pediu kitnet. Meu sobrinho ficou morando lá, passou um tempo, porque ele sabia que podia me ajudar, né? Se acontecesse alguma coisa, a gente tinha família lá. Ele pediu kitnet, meu sobrinho teve que sair às pressas também de lá, e eu fiquei só. Depois de lá começaram as ameaças, muitas ameaças, e meus filhos vendo tudo aquilo. Aí, a partir daí, de 2021 para cá, a gente já não conseguia mais dormir, não. Era terror, terror demais. Ele colocava som de música alta para meus filhos, bagunçava dentro de casa as coisas. Aí dizia que eu era os palavrões, sabe? Chamava eu de rapariga safada, sua desgraçada, você é um lixo, você não presta pra nada, ninguém te quer, tá? Ele não falava isso, você não tem valor de nada. Era terrível o que ele falava, era terrível. Ele dizia que eu estava do inferno para dentro, ele falava que eu era o cão em forma de gente, falava que eu era... era terrível o que ele falava, nossa, meu Deus. Graças a Deus que Deus me fez tirar toda a mágoa do coração, sabe? Tirou toda a mágoa, graças a Deus eu não consigo sentir raiva dele, não. E como é que se diz? Deus tirou aquele peso que eu senti dentro de mim, que antes eu não conseguia nem falar. Tamanha era a destruição que ele tinha feito dentro de mim, mas Deus está me reerguendo com o poder e a graça dele. Graças a Deus, eu agradeço muito a tu, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E quando foi em 2022, né? Que foi o ano passado, aí veio cada vez pior. Cada vez pior, foi intensificando as coisas, que quando foi no mês de junho, antes ele falava assim, eu tava vendo eu lhe matar com esse facão, tava vendo ele matar esse facão. Aí lá em casa tava agitando umas portas, tinha gasolina, ele acordava à noite. Ele acordava não, ele levantava à noite. Aí ele levantava à noite, pegava esse balde de gasolina, colocava assim do quarto. Tá vendo? Aí eu, cara, para com isso, pra que isso? Tu vai acordar as crianças, não precisa disso não. Aí ele ria, né, debochado, dizia, tá com medo? Eu vou colocar fogo na casa não, vou colocar fogo na casa não. Isso é pra matar as muriçoca. Aí eu falava, cara, não precisa disso não. Ficava assustada, né? Lá eu levantava, ia limpar o quarto com aquele fedor de gasolina. Dentro de casa, meus filhos acordavam assustados. E eu já não estava dormindo mais, não. Eu já não estava conseguindo mais ter vida, não. Eu orava a Deus que amanhecesse o dia, meu Deus. Orava a Deus que amanhecesse o dia. Porque eu sabia que quando amanhecesse o dia ali, ele ia trabalhar, aí eu conseguia dormir em paz, né? Porque eu sabia que ele estava trabalhando. E assim foi passando os dias. E meus filhos já viviam assustados. Quando ele chegava dentro de casa, aquele horário já era aquela tensão, sabe? Eu vivia pisando em ovos dentro de casa, fazia de tudo, meu Deus, de tudo, de tudo, de tudo. Para quando ele chegasse em casa não dar um deslize, sabe? Para que ele não explodisse. Tanto que quando estava perto do horário, meu filho pedia, mãe, pelo amor de Deus, mãe, quando meu pai chegar, mãe, fique calada, mãe, fique calada. Aí minha filha dizia, mãe, quando ele chegar, venha para aqui para a sala, não fique perto dele não, não fique perto dele não, para a senhora não falar nada não. Tá entendendo? Como se a culpa fosse minha. Mas era assim,
Quando ele chegava em casa do trabalho, que eu não falava nada, quando ele olhava para mim, ele dizia assim, que você tem já com essa cara de cu? Desse jeito. As palavras eram essas, né? Que ficava provocando, lançava cada gatilho que eu não suportava no começo, eu não sabia, né? E eu caía na dele. Aí eu pilhava, né? Dizia, doida para desabafar, eu desabafava um monte de coisa. Aí depois ele olhava para mim e dizia, eu não tô dizendo mesmo que você é uma louca. Não tem quem te suporte não, é por isso que eu não aguento ficar dentro de casa. Minha vontade é estar fora de casa. Ele falava desse jeito, Era desse jeito. E assim foi passando o tempo. E tudo dele, e as ameaças constantes. Tô com vontade de lhe matar, eu vou acabar com tudo, isso aqui, minha vida não tem sentido, eu tô condenado já. Assim ele falava, mas antes de ir para o inferno, ele ia levar muita gente. E, nossa, aqui eu tô falando por cima, porque tem muito mais detalhes do que isso, muito. Assim, quando era noite, eu tava deitada, ele virava a cama com tudo. Aí pegava assim no meu pescoço, assim, dizia, eu vou lhe matar, sua desgraçada, eu tô com vontade de lhe matar. Você é um inferno na minha vida, você é um atraso na minha vida. Eu falava, mas o que eu te fiz? Ele disse, nada, mas você é um atraso na minha vida, você é um atraso, eu vou lhe matar, sua desgraçada. Desse jeito, nossa, meu Deus do céu. Só que ele era daquele abusador que ele não fazia, como é assim, ele me afastou de toda a família, eu não tinha convivência com ninguém, a não ser com meus filhos, e assim, como é que se diz? Se ele deixasse marcas no meu corpo, se ele deixasse marcas no meu corpo, os vizinhos que tinha lá dentro poderiam desconfiar, né? Eu acho que ele pensava assim, se eu deixar marca nela, os vizinhos vão desconfiar, como ela não é de sair de casa, só sai para resolver algumas coisas, ela não vive na casa de ninguém, então não teria como, entendeu? Aí, quando eu consegui um emprego numa escola, ele ficou sabendo, né, que eu tive que falar. Ele começou a ameaçar. Ele ameaçava demais, ameaçou. Se você for, eu vou lhe matar. Eu já disse a você que eu não quero você trabalhando. Porque se você for trabalhar, você vai querer passar na minha cara as coisas. Eu não quero isso, eu já lhe conheço. Tá entendendo? Era desse terror. Esse o que ele... Eu ainda comecei a trabalhar nessa escolinha. Tanto que ele já tinha quebrado um celular antes, que tudo ele quebrava o celular dentro de casa, né? Ele quebrava. Dizia, tá gravando, né? Tá gravando. Quando eu gravava os abusos dele, né? Ele quebrava. Ele quebrava o celular, que era pra mim não deixar rastro, né? Pra não deixar pista. Aí lá na escolinha a mulher disse, olha, você não pode ficar sem contato. Eu não posso ficar sem contato com você. Aí ela me deu um aparelhozinho. Tanto que quando estava uma vez, estava ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia em cima de uma coisa. Ele veio do nada, nesse dia não tinha acontecido nada. Ele pegou o celular, simplesmente pegou o celular e tacou no chão. Eu disse, nossa, cara, isso é o celular da mulher que me emprestou da escolinha. Ele disse que se ferre. Ele não disse se ferre, ele disse que você se ré, você e ela, eu quero que você se dane. Dizia desse jeito. Mas e pra que isso, cara? Aí pronto, meu Deus do céu. E foi assim, só intensificando, intensificando. Até que nesse ano de 2022, ele começou, já não começava mais a falar que ia pegar o facão, ele começava assim, eu tava bem de pegar a arma, tá ali, dar um tiro na sua cara. Do nada, tava assim na mesa, ele falava, sabe? Se eu olhasse assim, ele dizia que eu tava debochando dele. O que é que você tem com essa cara de coco? Você tá olhando pra mim? E começava a me julgar, sabe? Começava a me julgar, acusar de traições, nossa, dizer que eu estava tramando contra as costas, tramando contra ele. Ele começava a falar essas coisas, sabe? Dizer que eu queria o mal dele, que ele não conseguia as coisas porque eu estava junto, que eu era uma desgraça na vida dele. Começou a falar isso. Aí tudo ele dizia que falava, ele abusava, dizia que estava melhor fora de casa do que em casa. E assim foi. Aí quando ele falava dessa arma, eu comecei a colocar na minha cabeça. Eu disse, nossa, antes ele só falava do facão e do machado. Agora ele tá falando com essa arma. Aí eu fiquei com aquele negócio e pedia para que Deus me revelasse se tivesse algo. Tanto que quando foi numa manhã ele foi trabalhar, eu fiquei com aquele negócio. No outro dia eu
Peguei, afastei a cama, procurei logo por baixo, não encontrei. Quando eu subi na cama, numa cadeira, quando eu subi em cima do guarda-roupa, tinha uma arma lá. Uma arma e um saquinho. Tinha um negócio enrolado num pano. Quando eu peguei, eu vi que era muito pesado. Eu sabia bem ainda que era uma arma. Quando eu abro o pano, é tanto que eu peguei sem nada. Eu não sabia de nada. Olhei, tava num paninho de chão meu. Aí eu vi lá uma arma grande de ferro. Ferro, né? Assim como se tivesse enferrujado dentro de um saquinho, umas munições vermelhas. Meu Deus, eu tomei um susto tão grande, tão grande. Não era para me ter chamado meus filhos para ver aquela cena, mas eu chamei eles. Chamei, vem cá. Quando eu chamei eles, os bichinhos ficaram desesperados. Mãe, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê? Eu disse, eu não vou fazer nada, meu filho, eu não sei o que fazer. Que eu tinha medo ainda, né? Tinha medo. Aí eu peguei, avisei a meu sobrinho, pessoas de confiança, assim, que eu acreditava que eu podia confiar, né? Gravei o vídeo quando eu tinha achado ela e mandei para eles, né? Para eles guardarem como prova, porque se ele chegasse em casa ele ia saber que eu tinha encontrado a arma, então ele sabia que eu tinha gravado, né? Ele ia querer destruir o celular. Aí quando ele chegou à noite, eu me segurando. Aí é tanto que eu não aguentei. Eu tirei as munições de lá, né? Com medo da reação dele. Quando ele chegou em casa, eu perguntei. Disse, fala pra mim, tu tem alguma coisa pra me contar? Não, desse jeito, não. Aí eu falei, eu encontrei a arma. Aquela arma. Ele disse, oxe, você não sabia não? Que eu tinha uma arma? Faz tempo que ela tá aí. Não tem só essa daí não, tem mais por aí pelo terreno. Falava desse jeito, sabe? Falei, como tu conseguiu essa arma, cara? Se eu movimentava o teu dinheiro no vídeo onde tu tirou esse dinheiro, você tá muito enganado e precisa de dinheiro para ter arma? Aí eu comecei a conversar com ele, né? Comecei a conversar e ele falou que tinha trocado em galos, que realmente ele cria galo de briga, né? Tinha trocado em galos lá com o homem, aí falou o nome da pessoa e tudo, né? Aí pronto, de lá pra cá eu já não tive mais paz, porque eu sabia que tinha uma arma ali de casa, né? Apesar que eu tinha escondido as munições. E de lá foi só se intensificando, piorando, até que chegou dia 2 de dezembro de 2022. Nesse dia, eu tinha ido, deixa eu ver aqui, deixa eu parar que eu vou precisar, infelizmente aqui no, uma coisa. Aí voltando aí nesse dia 2 de dezembro de 2022, foi o auge. Pela manhã, nesse dia ia ter jogo do Brasil, então eu já tinha avisado para ele que eu ia pegar uma declaração para poder atualizar o programa social, né, que eu fazia parte, Bolsa Família. Aí eu fui, que ia ter jogo, tinha que ir mais cedo, só que nesse dia, quando eu cheguei em casa, devido ao risco de Covid e essas coisas, eu sempre fui assim, sempre gostei das minhas coisas tudo organizadinho. Chegava em casa, que eu ia para fora de casa, eu já chegava, colocava a roupa para lavar no tanquinho, né? Nesse dia não foi diferente. Como eu cheguei em casa e as minhas já estavam tomando banho, tava o tanquinho passando, que ela tinha colocado para passar, só fiz tirar minha roupa, coloquei para lavar e fui tomar banho com Yasmin. Samuel já tinha tomado banho, que eu falo para ela, sempre quando eu saio de casa, eu falo, Yasmin, olha, esteja sempre pronta, minha filha. Sempre pronta. Como ia ter jogo do Brasil, quando eu cheguei, ela estava agitando para ir para casa do meu sobrinho, ou então da minha irmã, ficar lá. Sabe que eu não gosto de jogo, né? Já para quando ele chegasse em casa, a gente já não tá já para evitar conflitos, tá entendendo? O que é que acontece? Quando eu entrei no banheiro, que eu acho que eu não passei 5 minutos, não, alguém entrou dentro de casa. Que ele bateu no portão, acho que foi Samuel que foi abrir, nem lembro no dia. Não sei se foi ele que foi abrir, meu menino foi abrir. Aí ele chegou, aí pronto, eu saí de toalha, ele disse, foi tomar banho por quê? Tava com macho, não sei o que começou com esse negócio. Eu disse, cara, para de falar besteira, menino. Não, ele falou, tu tava onde? Aí eu disse, eu tava onde você tava, desse jeito. Pelo tom que ele falou, eu falei assim, né? Eu sei que eu não devo estar falando assim, mas eu falei, já não tava suportando. Eu falei assim, eu tava onde você tava. Ele disse, você chegou de onde? Eu disse, eu cheguei de onde você chegou, desse jeito.
Aí ele falou, ah, é? Aí eu disse, é sim. Ele disse, então é. Então, ele disse, cadê o dinheiro? Arruma as coisas que eu vou sair desse jeito. Eu disse, não, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ele disse, tem dinheiro trocado não? Vou sair. Aí, também não falei mais nada. Aí fiquei, vesti minha roupa, fiquei. Só que o que acontece? Sou muito viciada em café. Peguei o café que tinha feito, coloquei em cima da mesa, vem tomar, né? Pronto. E não quero conversa. Ele sentou lá na mesa. Aí ficou, soltando as piadas, soltando as piadas. Ele disse, mas tu foi pra onde mesmo, hein? Aí eu disse, eu já te falei, cara. Vou te repetir. Hoje você já sabia, eu tinha avisado antes que eu ia buscar a declaração para quando fosse segunda-feira atualizar o Bolsa Família. Ele disse, será que tu foi mesmo ou tu tava me traindo? Porque tu já chegou e já foi tomar banho? Eu disse, isso não é novidade para você. Sempre faço isso, isso é minha rotina. Quando eu saio, que eu fico fora de casa, quando eu chego com as crianças, já boto para lavar as roupas. Sempre foi assim, Yasmin estava tomando banho, coloquei as roupas para lavar e já fui tomar banho. Aí ele começou a pirraçar. Eu disse, cara, não vou cair na tua não, não quero problema não. Fica na tua, desse jeito. Aí ele ficou, se calou. Pronto, eu pensei que tava tudo bem, né? Aí ele se calou, eu fiquei por ali, comecei a tomar o café. Comecei a tomar o café. Quando pensar que não, só vejo a mãozada na garrafa, assim, a mão. Meteu a mão, quebrou a garrafa, caiu lá do outro lado. Eu disse, não faz isso não, cara. Se tu compra com teu dinheiro mesmo, não faz isso não. Acaba com as coisas não. Precisa disso não. Aí ele riu debochado, se levantou e foi lá pro banheiro. Como se nada tivesse acontecido. Fingiu que tava tirando a barba lá. Pronto. Aí eu disse, meu Deus do céu, os meninos já ficam apreensivos. O menino já saiu pela porta da sala com medo, né? Já saiu assim. Aí nessa hora eu já digo pra minha menina, coloca pra gravar. Aí ele voltou de novo e disse, cadê? Você disse que foi para o colégio, cadê o papel? Eu disse, tá aí dentro. Procurei, tanto que ele foi lá debaixo do travesseiro que eu tinha colocado na bolsinha. Aí ele pegou, eu disse, olha, pedi pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, não rasga esse papel não, não rasga, porque segunda-feira vai ser o dia. Tu não faz isso não, pra me prejudicar não, que eu tive medo dele rasgar. Aí ele olhou, viu que realmente era verdade, né, os papel. Aí rebolou lá. Aí eu tinha ganhado um saco de pão da minha irmã. Aí eu disse, Yasmin, vamos fazer pão pra deixar ele pra lá, né? Yasmin, vamos fazer torrada e bolo. Aí ela falou, vamos, eu comecei a passar manteiga. Eles não vai fazer, ele já tinha quebrado a garrafa, né, de café. Eles não vai fazer pão nem merda nenhuma. Se você fizer, eu acabo com tudo. Quer que eu comece a bagunçar dentro de casa? Quer que eu comece? Eu disse, menino, pra que isso? Eu disse, eu só vou fazer torrada e bolo pra gente se alimentar. Eu já disse a você que não fizesse. Só que eu comecei a cortar os pães e botei pra assar. Coloquei a primeira forma de bolo lá pra assar. E coloquei a segunda. Nossa, enquanto eu fui lá fora, que eu fui soltar água do tanquinho, ele rebolou no chão. Só que ele não joga as formas para fazer barulho, né? Dentro de casa, que sempre foi assim. Quando ele quebra as coisas dentro de casa, é muito silencioso. Que é para não deixar vestígio lá fora. Que é para eu passar por louca lá fora. Ele colocou as duas travessas assim no chão. Eu disse a você que não fizesse. Você vai ver o que eu vou fazer agora. Vou quebrar tudo aqui dentro de casa. Desse jeito. Eu disse, cara, não faz isso não, cara. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu não tô aguentando mais não. Eu não tô aguentando mais viver nessa vida. Eu disse, eu quero que você morra, sua desgraçada. Ele dizendo, você é uma rapariga safada. Tenho nojo da sua cara. Desse jeito, eu quero que você se dane. Aí pegou, começou a revirar as coisas dentro de casa, começou a revirar. Aí disse, eu vou acabar com tudo hoje. Aí eu saio pra fora, né? O menino já tava lá fora. Só que esse tempo eu sempre guardei fora de casa, que em 2021 eu tinha ido atualizar o Bolsa Família lá. E eles me viram muito debilitada, que foi quando aconteceu a traição. Eles perguntaram o que estava acontecendo, tanto que, voltando assim um pouquinho, né, para poder entrar no contexto, eu fui atualizar o Bolsa Família, aí me enviaram por serviço social, do serviço social me levaram para o CREAS, para quando eu chegar lá, eu fiz o relatório, já queria que eu fosse para a delegacia, né, especializada em violência da mulher, que chama DEAN.
Aí eu não quis formalizar, que eu disse, não tenho como formalizar, eu tenho meus animaizinhos, eu não vou deixar meus animaizinhos, eu tenho meus filhos, eu não posso ir para uma briga, eu não tenho para onde ir. Aí eu voltei para casa, né? Aí pronto, aí continuou o ciclo. 2021 foi só piorando, piorando, piorando a situação. Aí nesse dia, né, que eu voltando para o dia 2 de dezembro, ele começou a revirar as coisas, as ameaças. Aí ele pegou a cachorra, minha cachorra, que eu tinha, uma pitbull, né? E disse, você vai ver agora o que eu vou fazer com ela? Você vai ver, fiz com... Aí pegou 2 facas de serra, levou a cachorra puxando. A cachorra já tinha medo dele. Levou lá pra sala puxando, ameaçando a cachorra. Aí eu saí lá pra fora, tinha uma inquilina minha que ia passando e disse, nossa, ele tá muito transtornado. Levou minha cachorra lá pra fora dizendo que ia esfaquear ela. Como eu nunca falava da minha vida pra ninguém, e as pessoas não via, que a pessoa não leva a sério, né, quando vê. Aí meus meninos já tinham subido lá pra cima, pra casa da minha sobrinha que morava lá em cima. Aí a pessoa só disse assim, minha criança, nada, mulher, ele não vai fazer nada não. Senta aí que daqui a pouco passa. Você entra pra dentro e volta tudo ao normal. Desse jeito, tá vendo? Aí eu comecei a clamar por Deus. Meu Deus, me tira da situação. Eu não tô aguentando mais ver meus filhos nessa situação. Me ajuda, meu Deus, me ajuda. E eu sem falar pra ninguém, né? Sem falar pra ninguém. Aí eu fui lá na minha sobrinha, falei. Minha sobrinha adolescente ainda, não tinha muita noção das coisas. Aí eu sei que eu disse, meu Deus, eu preciso ir em casa. Que durante esse tempo, que nem eu estava falando em 2021, me aconselharam a sempre deixar uma bolsa de emergência, né? Fazer sempre uma bolsa de emergência, deixar meus documentos. Aí eu sempre guardava lá de fora uma bolsa com um aparelho de roupa minha e dos meninos e meus documentos. Só que infelizmente, como eu tinha saído, eu tinha guardado tudo dentro de casa de novo. Aí eu disse, meu Deus, eu preciso entrar em casa para pegar pelo menos meus documentos, meu Deus. Aí quando ele foi eu escutei, meus meninos estavam lá em cima, eu escutei que ele tinha ido lá pro quarto, entrei rápido e consegui pegar só a pasta com os documentos, não consegui pegar roupa nenhuma. E quando ele veio para o quarto dos meninos, começou a revirar as coisas. Aí eu percebi que ele estava procurando a arma, que das outras vezes ele revirava as coisas, mas não ia tão profundo, né? Só que dessa vez eu percebi. Aí eu fiquei traumatizada pensando que ele tinha já feito alguma coisa da minha cachorra. Quebrou a árvore de Natal que eu tinha enfeitado. Ele começou a destruir o sabonete da Natura que eu vendia, que eram as caixinhas caras. Para a glória de Deus, eu tinha escondido meus outros produtos, ele não achou. Foi para a glória de Deus, então eu tinha destruído tudo. Aí destruiu a roupa dos meninos, pegou as bolsas escolares dos meninos. Que até então eu tinha visto só a da menina, que ele tinha cortado de faca, não tinha visto a do menino. Depois foi que eu fui perceber. Aí os hambúrguer que estavam no congelador, ele tirou, colocou tudo no chão. Ele começou a fazer terror dentro de casa, destruindo, né, as coisas. Tudo, tudo. E calado, que lá fora não dava para ouvir nada. Ao sair de casa, fiquei, ó, acho que isso começou de 2 horas da tarde, 2 horas, assim, de 2h30, para ser mais certo, de 2h30 para 3 horas. Aí foi até 8 horas da noite, nesse terror. De vez em quando ele ia lá fora, pegou a ração da minha cachorra, levou lá pro galinheiro, eu consegui pegar uma caixa, um saco, levei para lá, senão ele tinha destruído tudo. Aí ele ficava, quando eu saía fora, tá com medo de mim? Eu vou fazer nada com você não. E ficava rindo de mim. Você não procurou, sua rapariga safada? Agora você vai ver, agora você vai ver o que eu vou fazer. Desse jeito, você vai ver. Você não viu o cão em forma de jeito, agora você tá vendo. Está desse jeito, eu vou acabar com tudo, eu vou acabar com tudo. Aí pronto, eu disse, meu Deus, foi passando a hora. Ele revirando tudo dentro de casa. Eu disse, meu Deus, eu não tenho condições mais de ficar nessa vida não, meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Só que eu não queria ir para casa da minha família, né? Porque não ia adiantar de nada, que eles não iam compreender, não. Tá entendendo? Não entender o que eu passei, que é tanto que até hoje eles não compreendem, não, né? Sei que quando deu 8 horas, 8 e pouco, eu disse, meu Deus, eu não consigo mais ver na situação, não. Eu olhei na lista do meu celular, assim, que eu tava com o celular, e não me vinha ninguém. Disse, meu Deus, me dá uma luz, coloca alguém para me ajudar. Aí lá apareceu no contato, eu disse, meu Deus, será que esse contato ainda existe? Aí mandei uma mensagem desesperadora. Aí a pessoa respondeu. Aí eu consegui ir lá pro portão, essa pessoa me acolheu.
dia 2 mesmo, de 8h45 mais ou menos da noite, foi esse horário. Foi que eu saí de casa e não voltei mais. Hoje é 14 de janeiro de 2022. Estou fazendo esse relato aqui para deixar aqui. E depois disso, no dia 5, né, que eu saí dia 2, dia 5 eu fui na delegacia. Aí foi aí que eu formalizei a queixa, denunciei, pedi medida protetiva, mas chegando na delegacia eu não fui bem ouvida, não deram muita atenção para mim, a delegada que ouviu. Mas eu sei que Deus está comigo e eu tomei a decisão certa, mas de lá para cá foi só terror, porque assim, eu estou em paz porque graças a Deus eu consegui sair de vida com meus filhos, lá na delegacia. Graças a Deus, eu não consegui muito ser ouvida, né? Porque eu pensei que eu fosse mais ouvida, apesar de ser a delegacia da mulher, eu pensei que eu fosse ser bem acolhida, mas não. Tive que provar, tinha muitas coisas, pronto, que nem a violência física. Eu não tive como provar, porque o vídeo que eu mostrei lá, eles falaram que não era bem contundente, tá entendendo? Não tinha tanta prova, então não ia colocar no meu processo, no BO, né, que chama, como eu sofri violência física. Eu disse, mas você tem que ver que a violência psicológica que eu sofri junto com meus filhos é pior do que a física, porque a física, ele batia ali, que nem ele tentou me esganar duas vezes, né? Uma na pia, outra na cama. Ele sabia que se ele deixasse marca, o povo ia desconfiar, né? Então o psicológico era o pior, porque à noite eu não dormia com ele. Ele acordava fazendo terror a mim e a meus filhos. Tá entendendo? É mais difícil de sair essa cicatriz da minha cabeça. E como é que se diz? Eu denunciei, pedi medida, eles liberaram na terça-feira, não lembro. Eu sei que foi dia 7. Eu denunciei dia 5, dia 7 saiu a medida para ele. No dia 5 mesmo eu fui lá em casa com os policiais, recolher a arma, que era uma arma caseira, calibre 12. O rapaz lá falou que era muito perigosa essa arma, que essa arma pode, quando ele dispara para frente, pode disparar para trás, um negócio assim. Ele falou que era muito perigoso, levou o machado que ele ameaçava lá em casa. E é isso. Depois disso foi terrível, porque eu que saí de casa, a medida foi para ele, mas eu não me senti segura de sair, de ficar em casa, então eu saí de casa também com meus filhos, como estou até hoje fora de casa. Eu vou lá porque ele deixou os bichos lá, né? E eu que fico alimentando sem ter condições. Eu ganhei o dinheiro da passagem, estou usando esse dinheiro da passagem para comprar alimento para mim, aqui é onde a gente está, pagar passagens para ir, que é muito distante de onde eu estou. Eu pago 35 para ir para lá, 33 para voltar, toda viagem que eu vou lá. Compro milho, troquei as portas lá de casa, que estava horrível, depois de 14 anos eu troquei as portas. E pedi ajuda na empresa, não me ajudaram, pedi ajuda dos inquilinos lá para que eles colocassem os aluguéis na minha conta, né, para me ajudar, já que eu estava sem aluguel, que eu estava sem, ó, eu não recebo nada. Ele que eu recebi era do Bolsa Família. Ele saiu de casa com mais de 3 mil reais, que era final de ano, estava recebendo as contas, os aluguéis, todos os inquilinos pagam para ele, e que é no valor de 350 cada um, tem 4 kitnet. E o salário dele normal, e eu saí com meus filhos, um animal de grande porte, que eu não consigo, um kitnet, porque não aceita a cachorra, que é grande. E eu vivo aqui, pela graça de Deus, até o dia que Deus quiser, as aulas estão para voltar, eu não sei o que eu faço. Ele só colocou, sim, aí de lá para cá ele quebrou medida já, porque ele recebeu dia 7 mesmo, ele já começou a infernizar a minha vida, começou a ligar. Só que como eu pensava que ele ia falar dos meninos, eu atendi a ligação. Atendi assim, eu falei em áudio, né, por mensagem com ele, acreditando, só que não era não, é só manipulação que ele fazia. Ele só dizia, volte para casa, eu quero minha família de volta. E assim, onde eu tô nas lives, ele entra nas lives lá, tá entendendo? Mas não fala que tá arrependido, só fala, quero minha família de volta. Mas quando eu entro no aplicativo de mensagem, no WhatsApp, que eu falo, manda dinheiro, tô precisando, vamos resolver a situação das contas que tem que pagar. Ele não me responde, entendeu? Colocou um advogado, gastou o dinheiro que ele tinha, colocou um advogado para livrar ele da acusação da arma, né? Acusação não, aqui foi pego a arma, né? E é isso. Esse é um pouquinho do meu relato. Se eu lembrar mais coisa, porque os detalhes são terríveis.
Sofri muito abuso sexual, muito, fiz muito sexo sem querer, meu Deus. Ele me violentava porque eu não queria. Quantas e quantas vezes ele me machucou na hora do sexo porque eu não queria e ele queria porque queria, tá entendendo? E queria fazer e fazia lá do jeito dele, me machucando. Quantas vezes eu não chorei à noite, implorando para que ele não fizesse e ele fazia. Então eu fui muitas e muitas vezes violentada de todas as formas. É isso, fica aqui o meu relato.